Olá, eu sou a professora Alcione, este é meu canal e essa é a nossa sexta videoaula do curso de extensão de Morfologia Básica pela UniOeste. E hoje a aula não vai ser radical, mas nós vamos falar sobre o radical, o morfema e também a diferença entre radical e raiz. E o que foi que caiu? Vamos ver? Tará! É o livro no qual nos baseamos para dar essa aula hoje. E também é neste livro que nós vamos apresentar... Opa, não é neste livro não. É a partir deste livro, com base neste livro, que nós vamos apresentar o material de apoio que vai estar publicado no Facebook. Como nós já vimos em outras aulas anteriores, o vocábulo mórfico é formado por um ou mais morfema. E o que são morfemas mesmo? São partes da palavra que trazem um sentido, um significado que se repete em outras palavras. Basicamente, nós temos, então, os seguintes morfemas. O radical raiz, daqui a pouquinho nós vamos mostrar a diferença de um e outro. Os afixos derivacionais, ou seja, os prefixos e os sufixos. E os afixos flexionais, que são as desinências. No verbo, nós temos aqui, por exemplo, a segunda pessoa do singular. E desinência de modo e tempo, modo indicativo e tempo passado. E nós temos também, então, além da raiz, do radical, da vogal temática, aliás, dos afixos, a vogal temática. Aqui nós temos um exemplo de vogal temática dentro do verbo. Mas nós também temos vogal temática dentro do substantivo, isso a gente vai ver nas aulas posteriores, e também temos desinências dentro do substantivo, que vão indicar número e gênero. E aqui nós temos um exemplo de sufixo derivacional. Falante, esse ante, isso indica o agente, né? O agente é a pessoa que fala. Por exemplo, temos também amante, a pessoa que ama. Gigante, a pessoa que giga. Ops, não, gigante não. Gigante é outra coisa. Aqui nós temos a palavra metafala. Meta quer dizer quando você usa um elemento para falar dele mesmo. Então, por exemplo, metalinguagem, eu uso a linguagem para falar de linguagem. Metafala, eu uso a fala para falar da fala. Então, aqui também nós temos um prefixo e aqui um sufixo, porque este vem antes do radical e este vem depois. E isso também nós vamos estudar numa aula específica. Então, é só para a gente fazer uma rápida retomada aqui de como é que se constitui o vocábulo mórfico e que um dos elementos que o constitui é o radical. E qual é a diferença entre radical e raiz? Zanotto vai trazer aqui a fala de Saussure para explicar a raiz. Saussure é o pai da linguística. Então ele vai dizer que a raiz é o elemento irredutível e comum a todas as palavras da mesma família. E este autor também vai trazer o Luft, que é um autor brasileiro e que vai dizer que é a parte significativa central das palavras que a gente obtém quando a gente elimina os afixos, a vogal temática e a desinência. É o que alguns autores vão chamar de semantema e outros de lexema. Então é um elemento que se repete em todas as palavras cognatas, com pequenas variações em alguns casos. Sob o aspecto sincrônico, ou seja, considerando a língua em seu estágio atual e não como ela se constituiu através do tempo, nós temos que a raiz ela coincide com o radical primário. Vamos ver esse exemplo aqui. Isso daqui é a base para outras palavras. Por exemplo, pedreiro, pedrada, petrificar. Aqui a raiz está em letra maiúscula. Vamos ver mais alguns exemplos de sequência de palavras cognatas em que a raiz fica em destaque. Terra, terrinha, enterrar. Letra, letrinha, letrado. Folha, folhar, desfolhado. Cabelo, cabeludo, descabelado. Guerra, guerrear, aguerrido. A esse radical primário, que é a raiz, eu posso acrescentar prefixos ou sufixos. Se eu acrescentar um prefixo ou sufixo, nós temos então agora um radical já secundário. Se eu acrescentar 2, terciário. Se eu acrescentar 3, quartenário. Se eu acrescentar 4, quinário. Vamos ver alguns exemplos?
seja, chega-se à raiz eliminando os afixos, as desinências e a vogal temática. Mas chega-se ao radical eliminando apenas as desinências e a vogal temática. Mas eu preciso ficar identificando isso toda vez que eu uso uma palavra, eu leio? Não. A gente é criativo e a língua é produtiva e a gente consegue usar prefixos, sufixos, inventar palavras novas, acrescentando esses prefixos ou sufixos, por exemplo, ou as desinências, sem precisar teorizar sobre o assunto. Mas é interessante a gente dar uma olhadinha em como é que se compõe a palavra. Não quer dizer que a gente vai ficar analisando todas as palavras que aparecem à nossa frente. Querem um exemplo de uma palavra relativamente nova em que a gente colocou um sufixo já existente na língua e ela passou a constituir o nosso vocabulário? Vamos pensar na palavra sofrência. Ela está dicionarizada se tiver só nos últimos tempos em que ela aparece na língua, porque ela foi um neologismo, uma criação, mas que agora está sendo usado de forma repetitiva. E é feita em analogia a outros elementos que tem esse finalzinho e aí a gente só copia. E isso a gente faz de forma muito produtiva com os elementos lexicais da língua. E o que são elementos lexicais? Daqui a pouquinho, em algumas aulas mais, a gente vai trabalhar a diferença entre elementos gramaticais e elementos lexicais. Aguarde! Vamos ver mais alguns exemplos de radical, que seria o radical final, e a raiz, que é o radical primário. Em iletrado, descobrimento, empobrecer, ajustávamos. Temos ainda o conceito de raiz e radical sobre o aspecto diacrônico, ou seja, como é que a língua foi se constituindo através do tempo. Mas nós nem vamos abordar essa questão porque ela nem é assim tão produtiva e demanda um estudo muito aprofundado dos vários estágios da língua e os próprios linguistas eles não se atêm a fazer essa análise em geral. E a partir de hoje nós vamos fazer chamada para dar presença na aula. Sim! E qual é a chamada? Em algum momento da aula a gente vai dizer qual é o exercício, um exercício rápido, prático que vocês vão fazer nos comentários aqui no YouTube para que a gente anote que você assistiu essa aula e contribuiu. Então, aqui na aula de hoje, vocês têm a tarefa de buscar uma palavra e dizer qual é o seu radical. Não precisa esmiuçar radical e raiz, é só radical o suficiente. Pode pesquisar na internet. De preferência, use uma palavra que tenha a ver com você. Use um adjetivo, um substantivo, um verbo que de alguma forma te descreva. E assim a gente vai conhecer um pouquinho mais da autoimagem que vocês fazem de vocês. Bom, eu vou ter que falar um para mim também, né? Porque não é só dar a tarefa. Bom, a meu radical vai ser professora. Agora, bora lá vocês fazerem a de vocês. Não esqueçam que aqui no YouTube não é no ambiente mútuo. Os comentários, então, vão valer como presença nesta aula. E daqui para frente sempre vai haver um exercício assim rapidinho para vocês mostrarem que assistiram a aula. Nossa, mas que professora regulona! A gente tem que fazer, de certa forma, um controle disso, porque as aulas são em EAD, vocês vão receber certificado, inclusive com frequência. Então, bora lá! Opa, pera lá, não vou embora ainda que eu quero mostrar um radical de uma palavra que descreve vocês, a turminha de alunos. Tchau e até a próxima aula.